Olá, eu sou o professor Augusto, do campus Hortolândia do Instituto Federal de São Paulo. Você está assistindo a terceira videoaula do curso de Resistência dos Materiais do canal do YouTube do curso de Fabricação Mecânica. Se você ainda não viu os dois primeiros vídeos, vale a pena conferir nos links que estão na sua tela. A gente já discutiu somos vetoriais e a trigonometria associada e as leis de Newton. Você provavelmente já domina as equações de movimento, certo? É capaz de me dizer como é que as posições de um corpo variam quando ele está sujeito a um certo tipo de aceleração, sabe me explicar como é que uma velocidade varia por conta da aceleração aplicada. E isso tem tudo a ver com o conceito de forças que a gente explorou na primeira videoaula, certo? Se uma força provoca uma aceleração e a aceleração muda o estado de movimento de um corpo, você sabe fazer essa relação tranquilamente entre para diferentes corpos. Essas equações que você já conhece, que você provavelmente estudou no primeiro ano do ensino médio, elas dizem respeito ao movimento linear de um corpo. Então, como é que ele se comporta se deslocando ao longo de uma linha, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver grandezas diferentes, talvez uma grandeza que você não tenha visto em detalhes até hoje. Tem uma grandeza chamada momento. Tá? Momento diz respeito a um outro estado de movimento do corpo. O estado de movimento linear de um corpo é um dos estados de movimento dele. Outro estado de movimento muito importante de um corpo, que está relacionado ao momento, é o estado rotacional, se um corpo está girando ou não. Então, qualquer coisa que você possa imaginar que você precisa gerar uma rotação de alguma coisa, seja girar um peão, como está mostrando aí na tela, um pequeno peão, seja torcer uma toalha, você está vendo aí um astronauta torcendo uma toalha na estação internacional, tá? Ou ainda trocar um pneu. Sempre que você puder imaginar que alguma coisa tem que rodar para você fazer o que você quer fazer, você vai precisar de momento. Tá? E ao longo dessa aula, então, a gente vai explorar um pouquinho as propriedades dessa grandeza. Então imagine o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é explorar como que forças podem ser usadas para fazer algum corpo girar. Tá bom? Então imagina que a gente tem um objeto de um formato qualquer. Tá? Muito comum quando a gente está falando em resistência dos materiais e disciplinas derivadas, que a gente desenha um corpo em um formato aleatório, uma batata, um feijão como esse. Tá? Então nesse corpo, a gente está indicando 3 pontos característicos dele. Tá bom? Ponto O, ponto P e ponto A. Beleza? Então, para tudo que a gente está falando nesse nosso curso, relembro que a gente já tinha falado isso anteriormente, mas é bom a gente sempre deixar claro, tudo que a gente vai descrever até durante esse curso acontece em 2 dimensões, tá? Dentro desse plano XY da tela que você está assistindo ou da tela da folha do seu caderno que você está fazendo a conta, tá bom? Então agora imagine o seguinte, você tem toda a sua força do mundo, você quer fazer esse corpo, você quer saber se com toda a sua força do mundo você consegue fazer esse corpo girar. Então imagina que eu pego esse corpo, eu prendo ele, né, botei um preguinho ali, como vocês estão vendo, um preguinho no ponto O. E toda a sua força do mundo você vai aplicar ela no ponto A. Digamos que você consiga fazer 800 N. Agora o que eu estou querendo saber é o que vai acontecer com esse corpo. Eu quero saber se esse corpo vai tender a girar ou não. Tá? Então logicamente quando você observa esse problema, se esse corpo estiver fixo naquele pontinho O com um preguinho, e ele estiver livre para girar ao redor desse preguinho, a força que você fez no ponto A vai mudar o estado de movimento rotacional desse corpo, sem dúvida. Tá? Ele vai tender a girar no sentido anti-horário, como está demonstrado aí. Certo? Então essa ideia é muito importante. A partir do momento que eu tenho um corpo e eu fixei ele num certo ponto, ao aplicar uma força num ponto diferente, lá, a gente vai ver que característica tem que ter esse corpo. Eu mostrei para vocês que é possível fazer um corpo girar aplicando uma força sobre um corpo. Tá bom? Então, claramente, o movimento de rotação provocado por essa força está na direção no sentido anti-horário. Tá? E esse é um primeiro conceito então, que a gente vai guardar na nossa cabeça para o restante da aula. Então, uma força pode girar um objeto. Tudo bem? Então, agora imagine o seguinte. Imagine que no lugar de eu estar prendendo aquele corpo no ponto O, eu vou prender ele no ponto P. Então, eu peguei, tirei o preguinho que estava no ponto O e desloquei ele até o ponto P. Então, agora o ponto O não está mais preso e o corpo só está preso por esse preguinho que está no ponto P. O que acontece agora com esse corpo? Então percebe, a força é a mesma magnitude, mesmo ponto de aplicação, mesma direção, mesmo sentido, tudo. A única coisa que eu fiz foi alterar os pontos de apoio desse corpo. Saiu do ponto O e veio aqui para o ponto P. Então é muito claro é muito fácil de observar nesse momento que o efeito que essa mesma força que eu tinha anteriormente vai ser diferente. O corpo que anteriormente estava girando no sentido anti-horário,
partir do momento que a gente fixa esse corpo pelo ponto P, ele vai tender a girar no sentido horário, como está indicado aqui pela nossa seta. Então observa o seguinte, a gente chegou num segundo conceito muito importante. Uma mesma força pode ter efeitos diferentes para diferentes pontos de apoio. Certo? Esse é o nosso segundo conceito que a gente vai levar adiante. Tudo bem? Então agora vamos avançar um pouquinho na nossa compreensão. Então imagina agora que você tem um pneu de carro muito velho, muito enferrujado. Todos os parafusos estão enferrujados e furou o pneu, você precisa trocar esse pneu. Então você vai lá, põe a chave de roda num dos parafusos, faz toda a força que você consegue fazer naquele momento, digamos que seja uns 450 newtons, vai? Faz toda a força na ponta da chave e nada, o parafuso não se mexe. Tá? Então, como é que eu resolvo o meu problema? Como é que eu vou trocar esse pneu? Tá? Muitos de vocês devem saber a solução. É muito comum que a gente pegue um cano e coloque ali na ponta daquela chave de roda para tornar ela mais comprida. Então, como a gente está vendo na foto, eu tenho a chave de roda, eu tenho um caninho, e agora eu posso aplicar aquela mesma quantidade de força e muito provavelmente eu vou conseguir fazer esse parafuso girar. Certo? Então o que a gente está vendo agora? Eu tenho o mesmo ponto de apoio de antes, eu tenho a mesma quantidade de força, mas os efeitos foram diferentes porque eu mudei o quê? Eu mudei a distância do ponto de aplicação de força. Então, posso girar um corpo com um momento, posso gerar momento através de uma força. Uma mesma força pode gerar momentos diferentes se esse corpo estiver preso em lugares diferentes. Mas mesmo que o corpo esteja preso no mesmo lugar e eu tenha a mesma quantidade de força, eu posso ter efeitos diferentes com a mesma força se eu mudar o ponto de aplicação dela. Tá bom? Então, esse é o nosso conceito. Está marcado ali em preto os tamanhos dessas distâncias, né? O que foi mudado de um caso para o outro, se eu tenho a mesma força. O que foi mudado foi só aquele comprimentozinho em preto. Tá bom? Então, o nosso conceito agora é que o efeito de uma força muda dependendo do ponto de aplicação dessa força. Então, nesse ponto, a gente já está em condições de começar a caracterizar matematicamente o momento que é gerado por uma força. Tá? Isso é muito importante, a gente tem que conseguir se comunicar com formas matemáticas econômicas. Tá? Então, o momento de uma força ele vai ser definido com 3 coisas diferentes. A gente já vai descrevê-las. Mas muito importante, antes da gente entrar na descrição matemática específica dessa força, do que ela depende efetivamente, é a gente definir uma notação padrão para a gente. Então, observe o seguinte, lembra que a gente falou que o momento que uma força gera depende do ponto de aplicação, do ponto de apoio que eu estou usando para aquele corpo? Então, sempre que a gente vai determinar e calcular o momento gerado por uma força, a gente vai definir dessa forma. A gente vai usar um índice, tá? Letra M maiúscula a gente vai utilizar para descrever os momentos que estão sendo gerados por uma força. E quando eu quero descrever, então, o momento com relação ao ponto O, quando aquele preguinho está fixo no ponto O, eu vou botar M índice O, como está ali na sua tela. Se, por outro lado, como no segundo caso, eu quero descrever o que acontece com relação ao ponto de apoio P, então eu vou botar M índice P. Sempre o índice está denotando qual é o ponto de apoio que eu estou considerando. Então eu estou fingindo que existe um preguinho fictício colocado em cada um desses pontos, e a partir dessa referência desse preguinho fictício, eu calculo o que pode acontecer. Tá bom? Então vamos às 3 componentes do momento. Nesse ponto é importante a gente dizer que não é a única maneira de explicar o cálculo de momento. Tá? A gente está usando aqui uma explicação que a gente acha acessível para os cursos de nível técnico. Tá bom? Então esses 3 ingredientes de momento, vou descrever eles nessa seguinte sequência. O último dos quadradinhos que a gente tem é a magnitude da força. Então, logicamente, imagina ali o caso do parafuso da roda que está travado. Você vai e faz uma força de 450 newtons. Se você não tem um tubo acessível na sua mão, o que você pode fazer? Você pode chamar uma outra pessoa que tem um pouco mais de força que você e fazendo uma força maior, ele vai gerar um momento maior e possivelmente vai destravar aquele parafuso que estava travado. Então, claramente, a magnitude da força tem uma importância fundamental no valor de momento. Tá bom? Então, a gente vai botar aqui dentro dessa equação de momento a magnitude da força, o tamanho daquele vetor de força que eu tenho. Tá bom? O segundo ingrediente, que é o quadradinho do meio aí, é o que a gente chama de braço de alavanca. Então, o momento tem tudo a ver com alavancas, como vocês vão ver de agora em diante. A gente vai denotar esse momento de esse braço de alavanca da seguinte forma, tá? A gente vai escolher denotar com um Rzinho, como se fosse um raio, tá? Um raio de rotação, vocês já vão entender por quê. E a gente tem ali embaixo 2 índices, tá? O primeiro índice é o índice onde aquele ponto está apoiado, a nossa referência, né? Então você observa M de P, M com relação ao ponto de apoio P, está associado a um braço de alavanca que começa em P até o ponto de aplicação da força. Você observa ali, a força foi aplicada em A, o corpo está preso em P, e o raio de alavanca, o braço de alavanca, está indo do ponto P até o ponto A.
certo? Então, só para vocês entenderem de onde que veio essa anotação que foi escolhida aqui. Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre como que a gente vai calcular qual que é essa distância entre o ponto P e a força aplicada em A. Ela não é simplesmente a distância padrão que a gente tem entre o ponto P e o ponto A, e eu já vou explicar para vocês por quê. Para fazer isso, a gente tem que refletir um pouquinho sobre as naturezas das forças. A gente está falando de um momento de uma força, então eu tenho que entender como que uma força pode agir sobre um corpo. Tá? Então imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma caixa e eu tenho que deslocar essa caixa ao longo de uma certa linha. Tá bom? Quero pegar essa caixa e deslocar para a direita. Eu tenho duas opções para fazer essa tarefa. Eu posso empurrar a caixa, como esse primeiro carinha está fazendo uma certa força. Deixa eu voltar ele para o lugar. Ou eu posso pegar essa mesma caixa, com esse mesmo carinha que tem a mesma força, e posso amarrar uma corda e posso fazer ele puxar essa caixa para o lado. Nos dois casos eu fiz o mesmo trabalho que eu precisava fazer, deslocar essa caixa ao longo de uma certa linha. Percebe o seguinte, por que esses dois casos são equivalentes? Eu apliquei a mesma quantidade de força tanto quando eu estava empurrando a caixa quanto quando eu estava puxando. E o que eu fiz num caso e no outro foi só deslocar essa força segundo a sua linha de ação. Lembrando lá na nossa primeira videoaula a gente tinha descrito, né, como vetor, como a força era um vetor, ele tinha três componentes, né, a magnitude, que a gente já falou anteriormente, que é o tamanho daquele vetor, a direção e o sentido. Então a direção é a linha de ação dessa força, essa linha de ação que está na horizontal nos dois casos. E para essa mesma caixa, segundo essa mesma linha de ação, eu só tive o deslocamento. Né? No caso de cima, eu tinha essa força daquele tamaninho da seta verde aplicada de um dos lados da caixa, e segundo essa mesma linha de ação, eu só desloquei ela para o outro lado da caixa, certo? Então isso é uma propriedade das forças, tá? O efeito de uma força é o mesmo sobre um corpo, todos os efeitos de uma força sobre um corpo são os mesmos se eu deslocar ela segundo a sua linha de ação, tá bom? Então uma linha de ação, para a gente, é mais importante talvez do que o ponto de aplicação efetivamente de uma força, entende? Se o efeito de uma força é o mesmo, qualquer que seja a posição ao longo de sua linha de ação, então o ponto específico de aplicação, aquele ponto A, não quer dizer tanta coisa para a gente, mas sim muito mais a sua linha de ação ao longo do caminho. Beleza? Então com isso em mente a gente vai ter que refletir qual que é a implicação disso para os momentos. Tá? Então vamos voltar ali para o nosso exemplinho, nosso corpinho que estava ali desenhado anteriormente. O corpo está fixo no ponto O, força aplicada no ponto A. O braço de alavanca poderia ter a tendência, poderia ter a vontade de calcular o braço de alavanca como se fosse simplesmente a distância entre o ponto O e o ponto A. Podia botar uma régua ali e calcular a distância entre esses caras. Isso não seria correto. Tá bom? Como a gente estava explicando anteriormente, mais importante do que o ponto de aplicação é a linha de ação de sua força. Tá? Então, fazer isso é uma coisa incorreta. Tá bom? O que a gente pode fazer? A gente vai pegar e para qualquer força a gente vai traçar a linha de ação dela. A partir dessa linha de ação a gente vai procurar qual que é a menor distância entre o ponto de apoio e essa linha de ação. Claramente isso vai acontecer quando essa linha de distância ela estiver perpendicular à linha de ação da força. Percebe? A linha de ação da força A, do jeito que a gente está desenhando aqui, ela está na vertical. Na hora que ela ficou alinhada, ficou perpendicular a essa linha amarela teve o menor comprimento possível. Para qualquer outro ponto, essa linha amarela teria um comprimento maior. Essa distância é a distância que a gente vai chamar de braço de alavanca, certo? Então, o braço de alavanca, como eu tinha explicado para vocês, a gente vai denotar ele dessa forma. Usando um Rzinho, como é um raio, né, ele tem a ver com uma rotação de alguma coisa, então, portanto, um raio de rotação, um raio de aplicação dessa força, contado a partir do ponto O, até a linha de ação da força de ar. Certo? Então, esse vai ser o braço de alavanca da força A. Na hora que eu vier com uma régua aqui e medir quanto é que vale esse R ou A, eu posso pegar esse valor e usar ele para o cálculo do momento, mais para frente. Tá bom? Então, agora vamos lá. Já vimos como isso funcionou para o ponto O, vamos ver agora como é que funciona para o ponto P. Né? Fixei agora o corpinho no ponto P. De novo, não caiam na tentação de fazer esse cálculo. Simplesmente a distância entre o ponto P e o ponto A. Certo? Por quê? Porque esses dois caras não estão perpendiculares um ao outro. No lugar de fazer isso, trace de novo a linha de ação da força e procure a menor distância entre o ponto de apoio e essa linha de ação. Isso vai acontecer de novo quando essa linha aqui, do raio do braço de alavanca,
estiver perpendicular à linha de ação da força. Está ali marcado o sinalzinho de perpendicular. Nesse caso, o nosso braço de alavanca, denotado com o mesmo padrão que a gente tem determinado anteriormente, um raiozinho, contado a partir do ponto P de apoio até a linha de ação da força que está aplicada em A. Certo? Muito bem, então agora a gente encontrou quanto é que vale o braço de alavanca de uma força. Lembre-se, ele sempre vai valer a menor distância entre o ponto de apoio e a linha de ação da força que a gente está tentando calcular o momento dela. Tá? Então, o que a gente tinha anteriormente? Eu já botei o módulo da força ali, agora eu posso botar esse valor desse braço de alavanca que eu expliquei para vocês como é que a gente calcula naquela posição aí. E a gente tem um último ingrediente agora, que tem a ver com o sinal desse camarada. Qual que é o sinal do momento? Quando a gente está em duas dimensões, tá? Isso é uma discussão super simples. Tá? Então, se todas as suas forças vivem nesse plano de duas dimensões, no plano XY aí da sua folha do caderno, ou da tela do celular, ou do computador, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, quando a gente está tratando disso, sempre que um corpo tiver tendência a girar no sentido anti-horário, a gente vai determinar isso como se fosse o sentido positivo de rotação. Por outro lado, se a sua força gerar uma rotação no sentido negativo, no sentido horário, quando se gerar no sentido horário, a gente vai atribuir o sinal negativo a essa rotação. Tá bom? Então isso sempre vai valer e essa definição tem que ser super tranquila para vocês, tem que vir naturalmente para vocês sempre que vocês pensarem em sentidos de rotação associados a sinais. Tá bom? Só que é muito importante que a gente descubra de onde que isso veio. Tá? E para isso a gente vai fazer uma pequena pausa, um pequeno parênteses aqui no vídeo, para explicar a regra da mão direita. Tá bom? Para quem já fez o terceiro ano do ensino médio, ou que já estudou eletricidade, a gente sabe que a regra da mão direita é utilizada em diversos outros campos, como campo magnético, campo elétrico e as forças derivadas desses campos. Tá? Mas a regra da mão direita é algo de matemática. Tá? Ele está associado a uma operação que vocês ainda não conhecem nos cursos técnicos, que vocês vêm a conhecer quando vocês passam a estudar a álgebra linear no ensino superior. Álgebras e cálculos diferentes também utilizam essa operação, que é a operação de produto vetorial, e eu já vou explicar para vocês qual é a implicação disso, qual é a relação que isso tem com a mão direita. Tá bom? Então, para a gente fazer isso, eu vou mostrar aqui, vamos botar um quadrinho translúcido, e vamos pensar no nosso plano. Né? Como eu falei para vocês, todos os nossos problemas que a gente vai abordar ao longo desse curso, eles existem sempre no plano XY da sua tela ou do seu caderno. Tá? Então, eu tenho esse plano XY. Plano X, linha de X, posso utilizar um dos dedos para apontar nele. Linha de Y, eu tenho outros dedos para apontar para ele. Se a nossa convenção de sinais é essa, tá bom? Digamos, X na direção positiva para o lado direito e Y na direção positiva para o lado de cima. Se você fosse capaz de desenhar alguma coisa em 3 dimensões, o seu eixo Z positivo estaria saindo da sua folha, tá bom? Então seria algo se aproximando do seu rosto. Mais ou menos como isso, né? Eu não tenho como desenhar em 3 dimensões aqui, mas imagina que esse vetorzinho aqui está saindo da tela. A gente tem diversas versões de quais dedos apontam para quais dos eixos na regra da mão direita, e eu vou sugerir para vocês fazerem segundo o que está escrito aqui, tá bom? Então, para o eixo X, ele vai estar alinhado com esse primeiro vetorzinho A. O eixo Y vai estar alinhado com o vetorzinho B, e o eixo Z vai estar alinhado com o seu polegar. Tá bom? Então faça aí na sua tela. Tentem aí. Indicador alinhado com o sentido positivo de... Vai ser difícil fazer aqui, tá? Sentido positivo de X. Dedo médio alinhado com o sentido positivo de Y. E o seu polegar vai indicar qual que é a direção do sentido positivo de Z. Então perceba. Eixo X positivo, eixo Y positivo, eixo Z saindo da folha. Então esse eixo Z que sai da folha é um eixo, esse sentido do eixo Z é o eixo Z positivo. Tá bom? Isso é derivado da regra da mão direita. Só funciona se você fizer com a sua mão direita, logicamente. Né? Se você fizer com a mão esquerda, vai estar tudo ao contrário. Então, basicamente, o que você vai fazer é sempre o seguinte. Alinha o primeiro vetor na direção de X, o segundo vetor no indicador, né, na direção de X, o dedo médio na direção de Y e o seu polegar vai indicar a direção do Z positivo. Se os dois primeiros estão apontando na direção positiva, o seu polegar vai indicar qual que é a direção positiva do eixo Z. Pois bem, então gravem isso na cabeça, tá bom? Então sempre que a gente tem um plano XY e a gente está aplicando uma força, é como se a gente tivesse, e o corpo está fixo num certo ponto, tá?
Sempre que a gente faz isso, é como se a gente estivesse gerando um eixo de coordenadas novo a partir daquele ponto de apoio, ponto O, por exemplo. Tá? Então, lembrando o que a gente tinha feito anteriormente, né? Peguei aquela força, vi que essa força tende a girar esse cara no sentido anti-horário. Então vamos ver por que esse sentido anti-horário, como eu tinha falado para vocês anteriormente, está associado ao sinal positivo. Então o que eu fiz anteriormente? Eu peguei aquela linha de ação da força. Lembra que a gente tinha descrito anteriormente o cálculo do braço de alavanca? Então o braço de alavanca é a menor distância entre aquele ponto de apoio e a linha de ação da força. Lembra um outro conceito que a gente tinha explorado anteriormente também, que uma força tem o mesmo efeito sobre o corpo se eu deslocar ela em qualquer ponto segundo a sua linha de ação. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa força de FA e deslocar ela até lá. Tá bom? Então agora pensa o seguinte, a gente tem um eixo, falei para vocês, né? Sempre que a gente está fixando um corpo num certo ponto, é como se a gente estivesse gerando um eixo de coordenadas naquele ponto também. Então a partir daquele ponto, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei e vou botar o meu pulso, vou tentar colocar aqui na frente da câmera, vai ser meio complicado, tá? O pulso da mão direita sobre o ponto O. Estiquei meus dedos para que eles ficassem alinhados com o meu braço de alavanca. E fechei meus dedos, certo? Então, primeiro, palma aberta, dedos esticados na direção do braço de alavanca. Em seguida, fecho meus dedos na direção da setinha do vetor de força. Observa onde que ficou meu dedão. Percebe que seu dedão não ficou para fora da folha? Se o seu dedão da mão direita ficou para fora da folha, claramente esse sentido de rotação ele é um sentido positivo. Lembra que a gente tinha visto anteriormente? Se o XY tem as nossas convenções tradicionais, na hora que esse eixo está saindo da folha, ele é um eixo de rotação no sentido positivo. Então, por isso, sempre que a gente tem um sentido de rotação anti-horário, a gente está falando ele num sentido, está associando ele a um sinal positivo. Você está fazendo aquele corpo girar ao redor desse eixo que você girou no ponto O, nesse novo eixo de coordenadas que você está gerando ali a partir do momento que você fixa. E essa rotação, como acontece segundo o eixo que está saindo da folha, ele está associado a um valor positivo. Então, saiu da folha, na hora que a gente girou nesse sentido aqui, a gente está fazendo com que esse cara gire no sentido positivo. Tá bom? Então, lembrando das nossas componentes, né, na nossa descrição matemática do vetor, a gente tinha o valor da força aplicada em A, FA, o valor do braço de alavanca, menor distância entre o ponto de apoio e a linha de ação da força, ROA, e o sinal positivo, porque ele está sendo rotacionado ao redor desse eixo no sentido positivo, usando a regra da mão direita, a convenção. Tá bom? Então, digamos que o valor da força de FA eu já tinha dado para vocês anteriormente, que era 800 newtons. Digamos que eu tivesse medido ali, botasse uma regrinha e me disse que esse braço de alavanca entre o ponto A e a linha de ação valesse 1,5 m. Fazendo essa multiplicação, eu chegava finalmente ao valor que a força aplicada em A gerou ao redor do ponto O. A força aplicada em A gerou um momento de 1.200 Nm ao redor do ponto O, no sentido positivo. Então observe o seguinte, né? Primeira, uma coisa importante da gente descrever é os sinais desses caras que estão aparecendo aqui. Se as nossas distâncias estão dadas em metros ou milímetros, e as nossas forças geralmente estão em newtons, as duas unidades mais comuns que a gente vai ter de momento são newton-metro ou newton-milímetro, tá bom? Newton vezes metro e newton vezes milímetro, denotado dessa forma que está aí na tela de vocês, tá bom? Então a gente viu essa força em A, está gerando uma certa quantidade de momento ao redor do ponto O. Vamos lembrar agora da segunda parte do nosso exemplo. Então, se eu estou fixo no ponto P, eu esqueci de botar o preguinho ali em P, tá? Mas imagina agora que eu estou fixo no ponto P, tracei a minha linha de ação da força, achei a menor distância do ponto de apoio até a linha de ação da força, RPA agora. Desloquei a força segundo sua linha de ação, uma coisa que eu posso fazer anteriormente. E agora eu vou tentar de novo fazer o esqueminha do eixo que eu estou girando ao redor do ponto de apoio, tá bom? Então você vai tentar botar o seu pulso sobre o ponto P, você vai esticar seus dedos na direção do braço de alavanca e girá-los em direção ao vetor de força. Observa como agora o seu dedão tem que entrar para dentro da tela. Você teve que girar. Se você tivesse começado como eu tinha começado anteriormente, com a sua mão dessa forma, você botaria o seu pulso aqui no ponto P, dedos alinhados com o braço de alavanca, e ao fechar eu estaria indo no sentido oposto ao sentido da força. Tá? Então, para eu fazer isso aqui, eu tive que virar minha mão. Na hora que você virou o seu pulso, na hora que eu giro esses dedos em direção à força, claramente o seu polegar está para dentro da folha. Então, para dentro da folha, seguindo aquela convenção de sinais que a gente tinha mostrado anteriormente, para dentro da folha representa um sinal negativo de rotação. Por isso, todas as rotações que acontecem no sentido horário
Então, segundo aquele eixo Z na direção negativa. Então, se for calcular os valores disso, eu vou ter um valor de menos o tamanho daquele braço de alavanca e a magnitude da força. Digamos que eu tivesse novamente medido aquele braço de alavanca e valesse 1,2 metros. Nesse caso, aquela força de 800 newtons, que antes tinha gerado 1.200 Nm com relação ao ponto O no sentido positivo, com relação ao ponto P agora, ela gera menos 960 Nm, certo? Então agora você já está entendendo um pouco melhor de onde vem, como que eu consigo calcular, né, por que uma força gera momento e como que eu consigo calcular qual é o valor desse momento a partir de uns certos princípios, tá bom? Só que agora é um momento da gente fazer complicar um pouquinho a coisa, né? O nosso exemplo que eu tinha usado até o momento, a gente tinha uma força que estava alinhada na vertical. E se agora se a linha de ação da força estivesse inclinada? Tá? Isso podia ser bastante complicado para achar qual é o braço de alavanca, né? Imagina, agora no ponto A, no lugar de eu botar uma força na vertical, eu inclinei aquela força. Como que vai ser para eu encontrar essa distância? Qual que vai ser o ponto de perpendicularidade entre essa linhazinha e o ponto O? E qual que vai ser o ponto de perpendicularidade entre essa linhazinha e o ponto P? Isso pode ser muito complicado de fazer quando essa linha está bastante inclinada. Como eu expliquei para vocês na primeira aula, tá? Então sempre que a gente tem alguma coisa que está inclinada, talvez seja uma boa ideia você pensar em decomposição de forças, certo? Então na hora que eu decompuser essas forças, no lugar de eu ter uma força inclinada, eu vou ter duas forças que estão alinhadas segundo os meus eixos. Então substituir aquela força A pelas suas componentes Y e pela componente X. Então perceba, agora no lugar de eu ter uma linha de ação que está inclinada, eu vou ter duas linhas de ação, mas que elas estão alinhadas com os meus eixos que eu utilizei para desenhar esse problema. E agora minha vida fica mais fácil. Por quê? Eu posso pegar e deslocar essas forças segundo suas linhas de ações, como eu posso fazer com qualquer força. E fica muito fácil eu achar quais são essas distâncias, né? O braço de alavanca do ponto O até a linha de ação da componente Y, ROA-Y, e o braço de alavanca entre o ponto O de apoio e a linha de ação da componente X da força de A. Certo? Então, decomposição de forças, aquilo que a gente tinha visto anteriormente, é uma coisa muito útil também para isso. Logicamente, o momento também é um vetor, tá? O momento também tem uma natureza vetorial. Então, o momento total vai ser simplesmente a soma dos momentos dos componentes da força. Então, eu vou ter um momento gerado pela componente Y, um momento gerado pela componente X, a soma desses dois momentos vai me dar o valor do momento total daquela força. Tá bom? Então a gente fez um panorama geral aí de como que uma força pode gerar momento em diferentes circunstâncias, diferentes dificuldades que a gente pode enfrentar. Tá? Agora é importante a gente saber também que não é necessariamente só uma força que pode gerar momento. Existem formas de aplicar momentos puros sobre uma estrutura. Então eu posso fazer com que a estrutura, posso inserir um carregamento na estrutura que a faça girar no sentido anti-horário. Tá bom? Então isso também está associado a uma representação de momento. Como é que eu vou representar isso sobre um corpo? Representar uma força é fácil, né? A gente viu ali, botei uma setinha e caracterizei a linha de ação dela. Sempre que eu quiser fazer uma representação de momento, eu vou utilizar uma seta curva orientada. Vocês já vão ver como é que isso vai aparecer. Então, basicamente, é uma setinha curva, que ela pode estar no sentido horário ou anti-horário, de acordo com o sinal do momento que está sendo aplicado. Tá? E sempre que estiver aparecendo uma setinha pura como essa, uma setinha curva sobre qualquer ponto da estrutura, isso vai estar associado à aplicação de um momento puro. Tá? Então imagine o seguinte, eu tenho aqui uma barra amarela que está chumbada na parede, tá bom? Alguma coisa que a gente chama de engaste, tá? Esse negócio está travado na parede, uma travessa de madeira travada saindo da parede. Sobre o ponto B eu posso aplicar, por exemplo, um momento puro na direção negativa. Então estou tentando fazer toda essa estrutura girar no sentido horário com esse valor ali, menos 2.500 Nm. Tá bom? Menos associado ao sentido horário. Lembre-se bem disso, né, que o sinal tem tudo a ver com a direção de movimento. Então, essa vai ser a representação que a gente vai empregar. Tá? Então, uma setinha curva orientada como essa. Como ela está na direção anti-horária, ela está na direção horária, desculpa, ela está no sentido negativo. Se eu tivesse um momento puro aplicado na direção anti-horária, ele estaria positivo. Tá bom? Então, nesse momento, então, a gente já sabe bastante coisa sobre os momentos, e agora seria interessante vocês fazerem alguns exercícios, tá bom? Então, para todos esses exercícios, eu recomendo então, que você pause o vídeo ali na hora que a gente mostrar os exercícios, para copiar tudo que você precisa. Mas a gente vai ter diferentes situações ali para vocês aplicarem os conhecimentos que a gente viu ao longo da aula até agora,
Tá bom? Então, para esse primeiro exercício aí que está na esquerda da tela, eu quero que vocês calculem o momento que essa força aplicada no ponto C gera, tanto quanto com relação ao ponto P, quanto com relação ao ponto N. A gente tem as distâncias aí, as posições desses pontos marcadas. Tá bom? Para o exercício que está na direita da sua tela, eu gostaria que vocês calculassem qual é o momento gerado pela força aplicada no ponto D, no topo daquele corpo, com relação aos pontos A e B, que são as bases desse paralelogramo. Tá? Lembrem que eu tenho uma linha denotando que essa força está aplicada bem na metade na cota horizontal. Passando adiante para problemas um pouco mais desafiadores, né? Então a gente vamos trabalhar então agora com uma força que esteja inclinada. Né? Temos aí na esquerda da sua tela uma força aplicada no ponto B que está fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, como está marcado aí. Eu quero saber qual é o momento que essa força gera com relação ao ponto A, o ponto A de engaste da parede, certo? Então lembre-se, sempre que você tem uma força inclinada, pode ser uma boa ideia e pode ser algo que ajude a decompô-la nas suas componentes vertical e horizontal. E finalmente, o último problema já é um problema de desafio, já mais pertinente à próxima aula, à próxima videoaula. Tá? Imagina que eu tenho uma gangorra e eu tenho alguém que está sentado ali na gangorra no ponto M, a 650 milímetros do ponto de apoio, do pino de apoio desse cara, que tem um peso de 300 newtons. Se eu quiser que essa gangorra fique parada, qual que vai ter que ser a força que vai ter que ser aplicada no ponto L ali, a 1400 milímetros do ponto de apoio, para que essa gangorra fique parada? Então vamos refletir um pouquinho já com esses conceitos que a gente já tem. Então, por que a gente está estudando o momento e por que eu estou fazendo tanta questão que vocês dominem tão profundamente aí, o cálculo de momentos de uma força? Tá? Isso vai ser indispensável para entender o cálculo de estruturas. Tá? Como a gente já falou lá no começo do vídeo, tá? O momento está associado a um estado de movimento do corpo. O estado de movimento linear associado às forças é apenas um dos estados de movimento. Se eu aplico uma força, isso gera uma aceleração no corpo e a aceleração varia a velocidade desse camarada. O momento, por sua vez, está associado a um outro estado de movimento do corpo, que é o movimento rotacional. Na hora que eu aplico um momento sobre o corpo, um momento resultante sobre o corpo, ele altera a sua velocidade angular, e alterando sua velocidade angular, eu vou ter uma aceleração angular desse corpo. Tá? Por outro lado, né, as estruturas que a gente vai estudar, geralmente, elas são projetadas para ficarem paradas, ou praticamente paradas no espaço. Então, se elas têm que ficar paradas no espaço, elas têm que ficar paradas tanto linearmente, então tanto um equilíbrio de forças, quanto rotacionalmente. Não posso ter uma estrutura que esteja parada linearmente, fixa no mesmo ponto, só que ela está girando de forma descontrolada ao redor de um eixo de uma forma que eu não gostaria que isso estivesse acontecendo. Então vai ser muito importante que a gente pense nesse conceito de equilíbrio também associado ao momento. Eu vou ter equilíbrios de forças para que eu tenha uma velocidade constante, e eu vou ter que ter um equilíbrio de momentos para que eu tenha uma velocidade angular constante. Se a minha velocidade angular tem que ser zero e permanecer zero, uma estrutura foi feita para ficar parada no espaço, então a somatória de todo mundo que está gerando o momento, sejam forças ou momentos puros, a somatória de todo mundo que está gerando o momento vai ter que se anular para que essa velocidade angular fique constante. Da mesma forma como eu tinha comentado anteriormente, como o Leonardo tinha comentado na aula anterior, que se todas as forças que estão aplicadas sobre uma estrutura que tem que ficar parada, a soma de todas essas forças tem que dar zero, porque senão eu teria, se elas não dessem zero, eu teria uma aceleração resultante. A aceleração resultante quereria dizer que a gente mudaria a velocidade, e mudando a velocidade, essa estrutura não estaria parada. Tá bom? Então, o que eu estou falando para vocês? Estou falando que, imagina um caso como esse, né? Um probleminha ali que a gente tem dos exercícios. Tá? Tem uma força inclinada aplicada na ponta de uma estrutura que está engastada na parede. Para que essa estrutura amarela fique parada no espaço, vão ter que aparecer forças que se contraponham a essa carga externa. Ou seja, a parede vai ter que fazer uma certa quantidade de força para que ela não se mexa. Mas a gente viu também que essas forças podem gerar momentos, podem gerar a tendência de um corpo a rotacionar ao redor de um ponto. Então, logicamente, né, intuitivamente, a gente olhando para esse problema, a gente já sabe que essa barrinha amarela teria tendência a rotacionar ao redor do ponto A. E para que ela continue parada no espaço, então, no ponto A vai ter que aparecer algum momento de reação. Tá bom? Então esse vai ser o nosso tema das próximas aulas. Tá bom? Então como é que a gente calcula quais que são essas reações e qual é o valor dessas reações. Tá bom? Então por hoje, para a aula de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o conceito de momento. Para quem está fazendo o curso e aproveitando esses vídeos para revisar, espero que tenha refrescado um pouco a memória.
Friso de novo que não é a única maneira de explicar, mas eu acho que, em discussão aqui com os meus colegas, com o Leonardo e com o Fábio, foi a maneira que a gente encontrou para explicar para os cursos técnicos de maneira mais econômica em termos de matemática e menos decoreba. A gente tem mais compreensão do que é momento a partir do momento que a gente começa a pensar quais que são esses componentes do momento. Lembrando os componentes do momento de uma força, a magnitude de uma força, o braço de alavanca, que vai ser a distância entre o ponto de apoio e a linha de ação dessa força. Então, acho que ao longo da aula de hoje a gente teve um panorama bastante completo do que pode acontecer. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos outros vídeos que vão aparecer aí nos próximos tempos. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as condições de equilíbrio, então esses equilíbrios de força e de momentos, que eu apenas dei uma pincelada na aula de hoje, a gente vai entrar com mais detalhes neles, e depois a gente vai começar a entrar em detalhes de estruturas mesmo, de suas condições de apoio. Deixe dúvidas, comentários, sugestões nas seções de comentários aqui do vídeo, tá bom? Até a próxima, muito obrigado.